Agora a gente vai entender as fases do desenvolvimento cognitivo da criança. É muito importante a gente revisar isso aqui, mesmo se você já souber. Então anota também, mesmo se você já souber, porque quanto mais vezes a gente escreve aquela informação, melhor o nosso cérebro se apropria daquele conhecimento. Jean Piaget definiu em seus estudos 4 fases para esse desenvolvimento cognitivo. E nós vamos rever cada uma delas agora. Nós vamos perceber que cada uma dessas etapas refletirá no desenvolvimento e na aquisição da aprendizagem de forma formal. Então são essas as 4 fases. De 0 a 24 meses, ou seja, até os 2 anos de idade, é a fase sensório-motor. Dos 2 anos aos 7 anos é a fase pré-lógica. De 7 a 12 anos, o lógico concreto, e de 12 anos em diante é o operatório formal. A fase sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos de idade, é uma fase em que a criança é regida pela percepção da motricidade, tem uma inteligência prática, tem seus movimentos casuais e propositais, ou seja, ela ainda não tem controle daquele esticar de braço, de bater a mão, quando a mãe pega na mão da criança e coloca para ela bater a palma, ela ainda não consegue, filha, bate palma, e ela bater a palma sozinha. A casualidade única é regida pela sua própria percepção, pela sua própria ação. O período pré-lógico é quando a criança vivencia de 2 a 7 anos a vontade própria. É uma fase que a criança está autocentrada e a gente até coloca de forma popular dizendo que ela é egoísta. Então ela está na fase de que ela ainda não raciocina as coisas, não compensa as coisas pelo seu pensamento, ela faz muita birra, ela age sobre os objetos, ou seja, ela quer o brinquedo, ela não quer o brincar, ela quer o objeto, tá? E ela ainda tem uma única dimensão das coisas, que é a sua própria dimensão. Até os 7 anos, que é essa fase que nós estamos falando aqui, ela é regida pela percepção, ou seja, ela não consegue entender se eu der uma nota de 5 reais, 2 de 2 e uma de 1, que a quantidade é a mesma. Ela entende que quem tiver as 2 notas de 2 e uma de 1 tem mais dinheiro do que aquela que só tem uma nota de 5 reais. Então ela ainda não consegue fazer a compensação pelo pensamento. É na fase pré-lógica, de 7 a 12 anos de idade, que a criança começa a compensar os seus raciocínios pelo pensamento, que é quando ela percebe a parte prática e já consegue levar para uma parte sem ser tão lúdica. No entanto, ela ainda precisa desse apoio visual e vivenciar essa aprendizagem com os materiais concretos. Ela apresenta raciocínios de identificação, de inversão e de compensação. De 12 a 15 anos e até a idade adulta, até o raciocínio que nós hoje temos, é quando a criança vivencia a distinção entre o real e o possível. Ela deixa de idealizar e de sonhar e ela já entende as coisas como óbvias. Se eu posso fazer alguma coisa, então eu não posso fazer alguma coisa. É o raciocínio sim, então faz sentido e ela aplica em todos os contextos. Ela passa a apresentar um pensamento hipotético dedutivo, ela já é capaz de deduzir alguns conceitos, tem o pensamento abstrato e o raciocínio científico. As crianças devem cumprir todas essas fases do desenvolvimento cognitivo para então atingirem o raciocínio operatório formal.